Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Nacional. O tema de hoje: o governo Bolsonaro está se desmanchando? A pergunta proposta pelo nosso programa tem tudo a ver com as notícias dos últimos dias. Os choques, especialmente entre o presidente da Câmara dos Deputados e o governo Bolsonaro, seja com o juiz Sérgio Moro, seja com o próprio presidente da República e um de seus filhos. Além dos conflitos que vão vazando pela imprensa entre os militares e Olavo de Carvalho, entre os militares e o próprio Bolsonaro, são todas informações que vão levando as pessoas a se perguntar o que ocorre no país. E muitas pessoas que se situam na oposição ao governo Bolsonaro, que vinham de uma onda de desânimo, alguns até de desespero, depois da vitória bolsonarista em outubro do ano passado, muitas pessoas passam a olhar para essas informações e chegar à conclusão de que a aventura Jair Bolsonaro será breve, que esse governo está se desmanchando e de que logo chegará a hora de substituí-lo ou de derrubá-lo. Esse é o clima em certos setores do campo oposicionista e mesmo em setores que apoiaram Bolsonaro, mas que vão ficando preocupados com o seu governo, vão se dando conta ou vão achando que Bolsonaro não será capaz de reunir força suficiente para implantar o programa, a agenda pela qual foi eleito, essa agenda de reformas ultraliberais, antipopulares, antinacionais. Não é? É importante nós analisarmos a situação para compreendermos exatamente o que ocorre. Vamos, para entender esse cenário, dar um passo atrás. A vitória obtida em outubro do ano passado por Jair Bolsonaro significou uma mudança profunda dentro do bloco conservador que se opunha aos governos petistas e que derrubou a presidente Dilma Rousseff em 2016. Qual foi essa alteração fundamental? Deixou de ser hegemônica, deixou de ter a direção do bloco conservador. A velha direita, composta pelos velhos partidos da burguesia brasileira, PSDB, DEM, MDB, partidos que nasceram ou se fortaleceram na Sexta República, a República criada pela Constituição de 88. Essa velha direita perdeu a hegemonia do campo conservador e quem passou a ter a direção desse bloco passou a ser uma corrente neofascista, passou a ser a extrema-direita encarnada por Jair Bolsonaro. Uma mudança interna profunda no bloco conservador. É evidente que essa mudança não ocorre impunemente, não ocorre com facilidade. Essa mudança gera muita tensão. Por que essa mudança gera tensão? Não é pela agenda econômica. A agenda econômica da extrema-direita e da direita tradicional é praticamente a mesma. São forças políticas contra o povo. São forças políticas que representam o grande capital financeiro, o grande capital internacional, o pacto da burguesia brasileira com os estados imperialistas, o mundo do agronegócio, o mundo dos monopólios dos meios de comunicação, enfim, são forças políticas que representam as classes dominantes do país. Elas possuem a mesma agenda econômica, mas elas diferem na agenda política. Por que diferem na agenda política? Porque Bolsonaro expressa uma transição de regime político. Do velho e falido regime democrático e liberal da Constituição de 88 para um regime de tipo policial, bonapartista, de um governo que paira acima das instituições, que paira acima das classes sociais, para, a partir dessa posição privilegiada e autoritária, impor um programa econômico e social para o conjunto do país. Essa transição é representada por Bolsonaro, e é representada fundamentalmente pela tríplice aliança entre Bolsonaro, a Operação Lava Jato e o comando das Forças Armadas. Esse é o triângulo que representa este projeto de mudança do regime político. A velha direita não quer essa mudança de regime político. A velha direita, que sempre chafurdou
no sistema político da Sexta República, no regime político da democracia liberal, quer preservar o poder do parlamento, quer preservar o poder dos seus partidos, quer preservar o poder das instituições nas quais, historicamente, foram construindo sua hegemonia, foram construindo seus espaços políticos. Esse é o pano de fundo que leva às contradições e até mesmo às colisões que nós temos assistido nas últimas semanas. Bolsonaro escolhe como estratégia, e dá o nome a isso de nova política, o nome mercadológico, uma pressão brutal sobre o Congresso, desordenada, patética, porque Bolsonaro é um personagem patético e desordenado. Ele vai tentando impor uma estratégia de pressão de fora para dentro sobre o Congresso, operando com isso a partir da Lava Jato, operando a partir da tentativa de movimentar sua base social contra os partidos e os políticos da velha direita, tentando estabelecer uma situação de faca no pescoço das velhas instituições e dos velhos partidos da direita. Ele imagina que, com isso, moverá a opinião pública a seu favor, como fez na campanha eleitoral, e isolará a direita tradicional e não deixará outra alternativa para essa direita tradicional, que tem maioria no Congresso, que não capitular diante da extrema-direita encarnada pelo bolsonarismo. Essa é a estratégia do Bolsonaro. É uma estratégia de polarização extrema e de impor, de estabelecer sua hegemonia sobre o conjunto do campo conservador. Essas contradições e conflitos, portanto, dentro do bloco conservador, de um lado, é claro que revelam fragilidades do governo, revelam enormes dificuldades do governo em constituir maioria parlamentar. Essas contradições provocam desgaste do governo Bolsonaro. Essas contradições enfraquecem o governo Bolsonaro. E ao enfraquecer o governo Bolsonaro, ao desgastá-lo, ao provocar tensões e conflitos dentro do bloco conservador, essas contradições permitem que a oposição de esquerda avance com mais facilidade. Seria correto afirmar que, em função dessas crescentes contradições, o cenário político hoje é mais favorável às forças progressistas do que o era algumas semanas atrás. É possível mesmo, por exemplo, derrotar a reforma da Previdência se até o momento da sua votação Bolsonaro não ter conseguido ou realizar a operação de submissão do conjunto das forças conservadoras à sua direção, ou se Bolsonaro não capitular à velha direita, aceitar ser dirigido pela velha direita e, por esse caminho, formar a maioria a favor da reforma da Previdência. Se nenhuma das duas coisas ocorrer, é possível que a reforma da Previdência seja derrotada no parlamento. É possível que as contradições do bloco conservador levem ao isolamento da proposta da reforma da Previdência. E derrotada a reforma da Previdência, aí sim o governo Bolsonaro entraria numa crise profunda, porque a derrota da reforma da Previdência levaria provavelmente a uma quebra dos laços de confiança entre Bolsonaro e as classes dominantes. Bolsonaro se mostraria um governo inútil para os interesses das classes dominantes e, possivelmente, se colocaria imediatamente na ordem do dia sua substituição por um outro presidente. Inventaria um pretexto qualquer para tirar Bolsonaro de cena e transferir o governo da República para o representante mais direto da tutela militar, que é exatamente o vice-presidente Mourão, Hamilton Mourão Filho. Esse cenário, no entanto, ainda não está posto. Embora Bolsonaro se enfraqueça, seria uma precipitação afirmar que o governo dele está se desmanchando, como dizem alguns. Seria uma precipitação afirmar que esse governo está com os dias contados, que esse governo será superado a curto prazo. É uma análise equivocada que pode levar a ações políticas equivocadas. Algumas ações mais à direita, outras ações mais à esquerda. Por exemplo, muitos dos que consideram que o governo Bolsonaro está muito enfraquecido, profundamente dividido, imaginam sair dessa situação, imaginam substituir Bolsonaro através de um acordo que passaria pela direita tradicional e mesmo com correntes dissidentes do próprio bolsonarismo, incluindo o vice-ministro Hamilton Mourão Filho. Alguns chegam mesmo a comparar o atual cenário
com aquele cenário em que caiu Collor de Mello em 1992. Ou seja, a queda de Collor de Mello foi propiciada por um acordo entre forças da oposição e correntes do interior do bloco de sustentação de Collor de Mello, em especial o vice-presidente Itamar Franco. Alguns comparam que o cenário de então, o cenário de agora com o cenário de então, imaginando uma hipótese de um amplo acordo com as forças da direita tradicional e com setores do próprio bolsonarismo para derrubar Jair Bolsonaro a curto ou médio prazo. Isso seria um grave erro, essa concepção. Por que seria um grave erro? Porque para estabelecer esse pacto, a esquerda teria que aceitar a direção da velha direita, teria que aceitar o programa da velha direita. Esse pacto somente seria possível se a esquerda aceitasse duas teses muito caras à velha direita. Em primeiro lugar, a manutenção da agenda de reformas antipopulares e antinacionais, ainda que amainadas, um programa claramente neoliberal. Sem isso, não há unidade com a velha direita e com os setores dissidentes do bolsonarismo. Segundo, levaria a esquerda a defender, sem qualquer tipo de avanço, o velho sistema político da Sexta República, o velho sistema político oligárquico construído nos termos da Constituição de 88, que garantiu amplas liberdades democráticas, é verdade, mas preservou o controle do aparato de Estado em instituições sob franca hegemonia burguesa, o parlamento e as próprias Forças Armadas, através do artigo 242. Por isso mesmo o PT votou contra a Constituição de 88. Foi um dos motivos pelos quais o PT votou contra a Constituição de 88. A Constituição de 88 não prevê nenhum mecanismo de efetiva soberania popular na decisão dos grandes rumos da nação fora do cenário eleitoral. Não há plebiscitos impositivos convocados pela própria população ou pelo presidente da República. Não há instrumentos que permitam à soberania popular avançar nos grandes temas do país. Não. É um sistema velho que apodreceu, baseado num controle oligárquico da política. A esquerda teria que aceitar, portanto, a defesa do sistema político oligárquico e a defesa da agenda neoliberal para construir um acordo de substituição do Bolsonaro. Seria um grave erro ir por esse caminho ou aceitar esse caminho para constituir uma frente oposicionista. Isso diluiria a capacidade protagonista da esquerda. Isso colocaria a esquerda, mais uma vez, na nossa história, depois de 30 anos de caminho independente, colocaria novamente a esquerda a reboque dos setores mais moderados, dos setores menos autocráticos das classes dominantes brasileiras. Outros interpretam, outros concluem, a partir desse suposto desmanche do governo Bolsonaro, uma política supostamente à esquerda, que é a ideia de que esteja maduro no país a possibilidade de um movimento fora Bolsonaro, um movimento de impeachment, um movimento popular, que levaria simultaneamente à derrubada de Bolsonaro e de Mourão Filho, através, eventualmente, de algum processo de anulação das eleições de 2018, ou de dupla renúncia, que se vaiam todos, como diziam os argentinos, e assim por diante. Avaliam que esses desgastes e essas contradições do governo Bolsonaro já refletiriam uma nova correlação de forças, nas quais as massas na rua poderiam, em estado de rebelião, a partir de lutas como a defesa da aposentadoria e pela liberdade do presidente Lula, entre outras, as massas poderiam, nas ruas, exigir o fora Bolsonaro, derrubar esse governo e reabrir um caminho democrático e popular. A meu juízo, ambas as versões, ambas as táticas possuem um equívoco de análise e, embora pareçam opostas, são igualmente equivocadas, penso eu, em relação à tática que propõe para as forças oposicionistas. A esquerda brasileira não pode se fiar nem na lógica de que estejam dadas as condições para uma rebelião popular contra o bolsonarismo, nem na lógica de que deva abdicar de seu programa, do seu protagonismo, da sua independência, para construir uma frente amplíssima que atrairia setores da direita tradicional e da dissidência do próprio bolsonarismo, para construir uma alternativa imediata ao governo eleito em outubro do ano passado. O erro de análise consiste
em uma avaliação precipitada sobre os problemas que tem Bolsonaro. Repito, são fortes as contradições no interior desse governo. São poderosos os conflitos que levam ao choque entre a extrema-direita e a direita tradicional. Esses choques podem até mesmo criar um cenário no qual a reforma da Previdência seja derrotada. E derrotada a reforma da Previdência, aí sim o governo Bolsonaro poderia se ver em grandes apuros. Por isso, inclusive, que a luta contra a reforma da Previdência ela é vital numa estratégia oposicionista, de enfraquecer e derrotar o governo Bolsonaro. Mas ainda estamos longe de um cenário no qual a reforma da Previdência possa efetivamente ser derrotada. Isso depende de muita luta popular, isso depende de muita articulação política, e isso depende fundamentalmente que as massas da classe trabalhadora consigam ir parando o país contra a reforma da Previdência. No dia 22 de março, houve um ensaio geral importante. Os sindicatos se mobilizaram, conseguiram uma jornada nacional contra a reforma da Previdência, concentrações importantes nas principais cidades, nas principais capitais do país, dando o primeiro recado da classe trabalhadora. Foi mais forte até do que previu as principais centrais sindicais do país, mas ainda representa um movimento tímido, perto do que é necessário para enfrentar a coalizão das classes dominantes que defende a reforma da Previdência. Também é importante para minar o governo Bolsonaro, a luta pela liberdade do presidente Lula, porque é a grande batalha democrática que encurrala a aliança entre Bolsonaro, a Lava Jato e a tutela militar. Também são importantes outras lutas que devem ser travadas para desgastar esse governo. Mas seria um equívoco considerar que já tenha havido uma mudança de correlação de forças no país, que Bolsonaro já esteja em minoria, que Bolsonaro, que a iniciativa tenha sido recuperada pelas forças de oposição, e em especial pela oposição de esquerda. Não penso que nenhuma dessas afirmativas seja verdadeira. Bolsonaro, embora com conflitos e desgastes, ainda tem maioria no país. Ainda possui condições de governabilidade. Ainda se encontra na defensiva a oposição de esquerda, buscando pouco a pouco sair dessa situação. O cenário, repito, retomando o fio da minha análise, o cenário se desenvolveu favoravelmente nos últimos 3 meses, mas seria uma precipitação considerar que tenha havido uma inversão da correlação de forças. Ainda temos um bom caminho pela frente até que possamos lograr uma alteração profunda da realidade política criada com a derrota perante Bolsonaro em outubro do ano passado. Ainda nos encontramos, as forças progressivas, numa situação de resistência, numa situação defensiva, numa situação de lutas pontuais que desgastam o governo Bolsonaro, que podem até ao impor uma derrota, pode até provocar uma crise orgânica do seu governo, mas nós nos encontramos ainda numa situação de resistência, de defensiva. O que é importante numa situação desse tipo? Algumas questões. A história nos ensina. Não podemos nos precipitar em ações políticas além das nossas forças, porque se o fizermos, corremos o risco de uma séria derrota, e a derrota pode provocar desmoralização das massas e postergar ainda mais o tempo necessário para acumular as forças suficientes que permitam a derrota do que representa Bolsonaro, do que representa o bolsonarismo. Esse é um erro que não se pode cometer. Mas há outros erros tão ou mais importantes que não podem ser cometidos. A esquerda não pode abdicar da sua identidade, não pode abdicar do seu programa, não pode abdicar da sua vocação hegemônica na sociedade. Porque se o fizesse, e poderia fazê-lo no caso de conceber a resistência ao bolsonarismo como uma aliança com a direita tradicional e com dissidentes do próprio bolsonarismo, se o fizesse abandonar sua identidade, seu programa, sua vocação hegemônica, a esquerda terá mais e mais dificuldades em recuperar suas raízes no povo brasileiro, em recuperar a confiança brasileira, a confiança do povo brasileiro nos seus partidos e nas suas direções. A esquerda terá maior dificuldade de construir força própria. A esquerda terá maior dificuldade
de recuperar a capacidade de mobilização e organização das massas. A esquerda cairia numa armadilha ao fazer uma aliança desse tipo, nessa situação política, que lhe retiraria forças para a disputa estratégica no país. Por isso é fundamental a esquerda construir sua própria unidade, construir sua própria aliança, a aliança dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais, enraizar seu programa, conduzir as grandes batalhas contra o bolsonarismo, repito, pela defesa da aposentadoria, pela liberdade do presidente Lula e outras batalhas de grande importância, enraizando-se o máximo possível no seio do povo, construindo laços no seio do povo. Claro, estabelecendo acordos pontuais com outras forças políticas em defesa de bandeiras específicas, especialmente as bandeiras democrático-institucionais, contra a Lava Jato em especial. Não há nenhum problema, ao contrário, faz parte da política que a esquerda faça acordos pontuais em defesa das liberdades democráticas. Mas isso é diferente do que tentar construir uma coalizão com a direita tradicional e com setores do bolsonarismo, como alguns passam a defender. É possível arrastar determinados setores das classes dominantes para uma aliança com as forças populares no momento, aí sim, em que muda a correlação de força, em que o governo de direita perde capacidade hegemônica, começa a se aprofundar contradições dos seus interiores e determinadas frações das classes dominantes, frações políticos-sociais das classes dominantes, se descolam do governo Bolsonaro. Nesta situação, que não é a que vivemos, aí sim as forças populares podem atrair frações do outro lado e colocar essas frações sob sua hegemonia, sob a direção da esquerda, e não o oposto, a esquerda se transformando em força auxiliar de uma suposta direita democrática ou republicana. Atrai-se setores do outro lado quando as forças de esquerda acumularam energia, organização e capacidade de mobilização, quando o governo de direita aprofunda suas contradições e determinadas frações consideram que seu inimigo principal, ainda que conjunturalmente, deixou de ser o Bloco Popular e passou a ser o próprio governo de direita, aceitando fazer política, aceitando atuar politicamente sob a direção das forças de esquerda. Esse é o cenário que nós estamos vivendo. É um cenário complexo, mais favorável do que se vivia há algumas semanas atrás. Um cenário mais promissor para o avanço da resistência contra o bolsonarismo. Mas esse avanço tem que ser feito com cautela e tendo clareza que, embora Bolsonaro seja um personagem patético, embora seu governo seja composto por figuras medíocres, figuras sem qualquer relevância, sem qualquer densidade, embora tudo isso seja verdade, este governo Bolsonaro, que construiu maioria política nas eleições do ano passado, ele representa, para além do patético e do ridículo, um sólido projeto de classe encarnado pela principal instituição da burguesia brasileira, que é o Exército. E esse projeto é um projeto que combina 3 elementos de uma maneira sólida. Submissão do desenvolvimento brasileiro aos interesses geopolíticos da Casa Branca, ponto número 1. Aplicação de uma agenda de reformas econômicas de caráter ultraliberal que reduz o chamado custo do Brasil, diminuindo direitos e salários diretos e indiretos dos trabalhadores para que o Brasil possa ser atrativo para o grande capital mundial. E para cumprir esses 2 quesitos, uma mudança do regime político. O abandono dos termos do regime político democrático e liberal da Constituição de 88 por um outro tipo de regime político que mantém uma casca democrática, mas que fundamentalmente é um Estado policial. Esse não é um projeto de veranico. Isso é um projeto sólido, embora representado por personagens medíocres como Bolsonaro e sua trupe. Esses são os elementos que devemos levar em conta para compreender e responder à pergunta se o governo Bolsonaro está ou não se desmanchando. Aqui encerro minha exposição de hoje. Antes de terminarmos o programa, 2 observações, 2 mensagens importantes. A primeira delas: façam uma assinatura, façam sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma vocês poderão assistir nossas transmissões ao vivo,
bem como pesquisar e assistir edições anteriores do programa 20 Minutos e de outros programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeo, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Super Chat. Fortaleçam o nosso canal no YouTube, o canal Opera Mundi no YouTube. Segunda mensagem. Peço a vocês encarecidamente que façam uma assinatura solidária do Opera Mundi. Assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade, um jornalismo capaz de travar a batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Esse é o endereço para obter informações sobre a assinatura solidária e para realizá-la. É muito simples. Entrar nessa página, nesse endereço que eu dei, acompanhar as informações e assinar solidariamente Opera Mundi. Queria agradecer a todos que nos acompanharam na tarde da segunda-feira, pela audiência, pelo carinho, pelos comentários. Quem gostou do programa, por favor, que o compartilhe, que o difunda. E nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira com o 20 Minutos Internacional. Até lá e um grande abraço.